Após 18 anos de hiato, a franquia Matrix, que durante muitos anos aparentava ter sido finalizada em Revolutions e com o posterior prequel, Animatrix, tem seu retorno triunfal no quarto filme em live action da saga, Resurrections, ou simplesmente Matrix 4. Mesmo com poucos detalhes revelados acerca da trama desse novo capítulo da saga de Thomas Anderson, ou Neo, é possível perceber que muitos dos elementos clássicos da trilogia permanecerão inalterados, como a presença marcante das pílulas, códigos escritos em linhas verdes verticais e inúmeras lutas combinando as habilidades sobre-humanas de seu protagonista e o Kung Fu, bem como a inserção de novos elementos e personagens, inclusive com atores de peso, como é o caso de Neil Patrick Harris e Yahya Abdul-Mateen, naquela que, segundo a diretora Lana Wachowski, promete ser uma versão ainda mais provocante e subjetiva de Matrix. Logo de cara, é possível extrair do primeiro trailer lançado que a Matrix sofreu alterações significativas desde a última vez em que fora mostrada, durante a luta entre Neo e Agente Smith em Revolutions. Há, sem sombra de dúvidas, uma ambientação mais moderna, que remete aos anos 2010 e 2020, e não mais o final do século XX, que havia sido descrito como o ápice da civilização humana na Terra, motivo pelo qual havia sido usada como base para a construção da sexta versão da Matrix. Mesmo que breve, é possível perceber nas expressões de Neo que o personagem nutre certa aversão ao fato de que todas as pessoas ao seu redor, a todo momento, estão conectadas e centradas em seus próprios celulares, abrindo mão das relações humanas e conversas casuais de elevador, vivendo literalmente em uma Matrix, dentro da própria Matrix, o que indica que o longa não poupará críticas à era digital, à ascensão das redes sociais e temas recorrentes do século XXI. O próprio subtítulo da saga, Ressurreições, faz alusão ao fato de que Neo, de alguma forma, foi ressuscitado após os eventos de Revolutions, visto que o protagonista teve que se sacrificar para conter o avanço de Agente Smith para além das fronteiras da Matrix. Como é ironizado pelo personagem vivido por Jonathan Groff, e que até o momento não tem uma função clara no enredo, o fato de Neo ter retornado para a Matrix após todos esses anos não pode ser um evento aleatório, mas parece ser um movimento calculado para mantê-lo sob controle, o que é reforçado pela quantidade ainda maior de pílulas azuis que o personagem parece consumir graças às receitas de seu psiquiatra. Entretanto, seguindo por um caminho mais ousado, a volta de Neo para dentro da Matrix poderia ser menos óbvia, podendo ser esta versão do personagem de Keanu Reeves uma variante do Neo original, ou até mesmo a próxima encarnação do escolhido, ou seja, um novo personagem que viria para dar um fim definitivo à guerra entre humanos e máquinas, visto que Neo apenas conseguiu uma paz temporária, o que também explicaria aquela que parece ser uma Zion destruída em relances no trailer. Essa teoria ganha força baseada em argumentos e diálogos que podem ser encontrados dentro do próprio cânone da saga, como a conversa que ocorre entre a Oráculo e o Arquiteto durante o final de Revolutions, já após a morte de Neo. Tentando imaginar quanto tempo a paz entre humanos e máquinas duraria, o Arquiteto pergunta para sua contraparte o que ela achava, com esta respondendo de que a paz não parecia promissora ou mesmo duradoura, mas mesmo assim, duraria quanto tempo pudesse durar. Com isso, fica implícito de que a guerra entre humanos e máquinas voltaria a ocorrer, e visto que, em nenhum momento dos filmes originais, havia sido mostrada ou sequer citada uma tecnologia capaz de ressuscitar seres humanos, a teoria de que Keanu Reeves estaria vivendo a sétima reencarnação do escolhido passa a fazer ainda mais sentido, mas com o diferencial de que, dessa vez, através da libertação promovida pela Pílula Vermelha, conseguiria acessar até mesmo as lembranças de seu antecessor. Tal abordagem também explicaria o porquê do recast do ator Lawrence Fishburne, que viveu originalmente o Morpheus nos filmes anteriores e que, segundo o próprio em entrevistas, sequer foi chamado para estrelar a sequência ao lado de seus ex-colegas. Incontestavelmente mais jovem, essa nova versão do personagem parece cumprir a mesma função do Morpheus original, sendo responsável por trazer a verdade e libertar o personagem de Keanu Reeves da manipulação mental da Matrix, lhe oferecendo a Pílula Vermelha e guiando-o no início de sua guerra contra as máquinas. Se isso for atestado no longa, implicaria também em uma espécie de existência cíclica de tais personagens neste universo, e não apenas do próprio escolhido, com todos eles vindo a exercer sempre a mesma função, o que já havia sido previsto pelo Arquiteto da Matrix e manipulado de forma que esta sempre se perpetuasse, como faz parte do plano e do modus operandi revelado pelo próprio em Reloaded. Como é possível perceber durante a tomada inicial do trailer, durante a consulta em que o personagem vivido por Reeves tem com um psiquiatra, há a breve aparição de um gato preto, o que historicamente, no universo e dentro da Matrix, se mostra como uma tentativa padrão empregada pelas máquinas em tentar inserir mais naturalidade e causalidades em ambientes tensos, tentando fazer com que os humanos voltem suas atenções das incoerências e inconsistências da simulação, para elementos mais rotineiros, como o próprio gato. Tal aparição, portanto, parece implicar que, assim como no primeiro filme, onde há a explicação por trás do artifício do gato, o mundo do protagonista estaria prestes a cair, sendo a conversa com o psiquiatra um perigo por si só para toda a estabilidade da Matrix,
pois o escolhido novamente estaria prestes a acordar e descobrir toda a realidade. Outra referência clara ao primeiro filme, e que alimenta essa tese de que Matrix Ressurreições seria apenas o capítulo inicial de uma nova série de filmes da franquia, podendo apresentar a continuação do arco de Neo, ou mesmo a reencarnação do escolhido, é a reaparição das referências que a trama faz ao Coelho Branco de Alice no País das Maravilhas, o que na obra faz com que a garota o siga e descubra esse mundo que em um primeiro momento não faz qualquer sentido se comparado com a realidade experienciada até então. Assim como em Matrix, de 1999, o protagonista se vê na necessidade de seguir o Coelho Branco caso queira descobrir a verdade, levado a uma trama que novamente contaria com Trinity, Neo e Morpheus tendo que lutar dentro e fora da Matrix contra as máquinas que escravizavam a raça humana. O material original já conta com uma extensa carga de filosofia, sobretudo com referências à alegoria da caverna de Platão, utilizando-se dos elementos de Alice no País das Maravilhas e as próprias pílulas. A mensagem original de Matrix já se tratava da libertação das manipulações e mentiras que escravizavam a raça humana e apenas drenavam a sua própria energia. Conhece-te a ti mesmo, a frase que constava na cozinha da casa da Oráculo, entregava uma mensagem a todo aquele que cruzasse sua porta, mas também à audiência, de que apenas aquele que sabe o que quer, sabe para onde vai e, portanto, é livre. Com uma ambientação mais atual e podendo explorar com ainda mais realismo o problema das inteligências artificiais e da dependência digital da humanidade, Matrix Resurrections tem todo o potencial para entregar uma obra ainda mais crítica e mordaz que sua trilogia original, ressuscitando seus personagens principais e mostrando que mesmo enquanto estes acreditavam estar livres, ainda assim não o estavam, e os colocando novamente na luta contra as máquinas e contra os agentes da Matrix, empregando o estilo de luta Kung Fu característico da franquia e toda a linguagem em código que se tornou referência em toda a cultura pop, naquela que pode ser considerada a maior obra do final do século XX e início do século XXI.